Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter boas informações, melhorar ainda mais o conhecimento para fazer a gestão do seu empreendimento e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com um oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar, seguramente empreendedora, tem um empreendimento, tem um lançamento que vai atender às necessidades que você tem, juntamente com a sua família, de ter aquele cantinho gostoso, com muita tranquilidade, com muita paz, com muito conforto, com muita segurança. Então consulte aí os empreendimentos da Construtora Miramar, fica atento aos novos lançamentos. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos. A consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para ajudar a desenvolver ainda mais o seu negócio. O canal da NTBA também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa concentrar a sua energia em fazer bons relacionamentos, ampliar ainda mais os contatos comerciais, trazendo faturamento, fazendo então a sua empresa prosperar. No episódio de hoje do seu canal da NTBA, nós vamos ter aqui o nosso cantinho no café mais do que especial para falar de um tema extremamente relevante que acaba aqui sempre trazendo inquietudes, por parte da comunidade empresarial, porque de certa maneira todos nós temos como grande objetivo melhorar e otimizar cada vez mais os nossos processos, a nossa estrutura, fazer com que a nossa produtividade aumente e, obviamente, sempre com um olhar muito ali crítico na questão dos custos. Então, tudo isso é levado em consideração na hora que eu estou aí analisando o processo produtivo do meu negócio, seja uma empresa industrial, seja uma empresa comercial, seja uma empresa prestadora de serviço. E a gente vai falar de um tema bastante interessante e eu convido você para ficar conosco na nossa conversa no café. Conversa no café do episódio de hoje, mais do que especial para você, empreendedor, para você, empreendedora. Alguém que sempre está aqui conosco, nossa bebedora oficial de café, que gosta muito de compartilhar o seu conhecimento, compartilhar as suas experiências com você, empreendedor, com você, empreendedora, de uma maneira muito gostosa, com aquela xicrinha de café, conversando, trocando ideias. Alguém que tem uma experiência muito grande no atendimento aos clientes, conhece todo o processo de atendimento, entende muito bem das questões ligadas à hospitalidade, à gastronomia, a atividades comerciais, aos serviços de uma maneira geral. Entende aí a relevância da gente ter profissionais comprometidos, ter profissionais qualificados, mas, sobretudo, que garantam a melhor condição possível para o nosso cliente. Seja bem-vindo ao episódio do canal da NTBA de hoje, Aline Lima. Olá, Alexandre. Muito obrigada. Fui muito bem adjetivada, gostei. Estamos aqui. E estou à disposição. Não, e é verdade, A gente traz sempre aqui para você, empreendedor, para você, empreendedora, profissionais aqui que tem muito conteúdo para compartilhar com você. Então é importante aqui, a gente podia até esticar um pouco mais o pergaminho, tá, Aline? Porque realmente a capacidade e a competência que você tem, além de ser acadêmica na área de pedagogia, ou seja, cada vez mais aprimorando o processo aí de transmissão, de compartilhamento do conhecimento, que isso é fundamental para que a gente possa transformar o nosso país, não somente através da educação, mas também de uma educação empreendedora, para que a gente possa também fazer evoluir os negócios. E trazendo hoje um tema que é bastante interessante a sua discussão, por vezes alguns acham que é bastante sensível, mas eu entendo
que é uma das formas que nós temos de concentrar a nossa energia naquilo que a nossa empresa de fato tem que fazer. Qual é o core business? Qual é de fato o nosso negócio? Para que a gente possa contar então com outras atividades que não fazem parte do nosso núcleo central, mas que são fundamentais para que a gente possa produzir e, sobretudo, atender melhor ao nosso cliente. Nós vamos falar hoje contratar ou terceirizar. Eis a questão. Em xeque, a terceirização de funções, Aline, é isso? É isso. É uma questão que a gente encontra em muitas empresas há bastante tempo. Vou dizer para você que meu primeiro emprego foi como contratada de uma rede de loja grande, de Comercial, departamentos, departamentos, né? sim. E comecei como contratada, terceirizada, chamava de extras. E então fui caminhando, acabava um contrato, vinha outro e assim por diante. Passei por outros comércios onde também comecei como contratada, por fim registrada, e foi esse o meu caminho no meu início de carreira. Então, como funcionária, tenho um pouquinho de propriedade e depois, mais adiante agora, já falo com outro olhar, um olhar mais para o empreendedor mesmo. Sem dúvida, e você traz nessa bagagem essa vivência dos dois estágios, vamos colocar assim, né? De você Sim. estar ali na figura de uma contratada via terceirizada, prestando serviços para aquela empresa, mas eu não tenho dúvida, porque por onde você caminhou, você trilhou, né, os quadros funcionais, então você deixou de ser uma contratada terceirizada para fazer parte do time efetivo. Então isso mostra que um bom profissional, né, iniciando a sua carreira, pode sim, ou mesmo um novo contrato, mesmo com experiência, começando como prestador de serviço, acaba sendo absorvido pela diferença que faz, pela excelência que produz, então, as suas atividades. E é exatamente um pouco disso que a gente quer conversar, né, Aline? Pela sua Sim, vivência vamos. dos seus dois lados, né? Uhum. E também com esse olhar agora voltado para o empreendedor que nos acompanha no Uhum. canal da NTBA, é importante que a gente possa formar aí a compreensão desse processo de terceirização. Então vem aí uma questão importante. Sim. Contratar ou terceirizar é a questão. Baseado em que aspectos ali? Qual é a inquietude, qual é a pergunta que a gente tem que olhar para o espelho e tentar buscar a resposta? São basicamente duas questões mais relevantes que o empreendedor precisa ter. Qual é o objetivo da empresa, né? Qual é o negócio que ele faz e qual é o objetivo da contratação, né? O que está acontecendo no momento nessa empresa, nesse negócio que eu tenho, que eu preciso ampliar o meu quadro de funcionários, né? Ele é momentâneo, é uma coisa a longo prazo, essa contratação. Então, eu preciso definir o que eu preciso, o que eu desejo para minha empresa, quais são os caminhos que eu estou querendo tomar dali em diante, para poder tomar a melhor decisão da contratação ou da terceirização. Perfeito. Então é importante que a gente primeiro identifique o que Sim, fazemos, qual é a essência do nosso negócio. isso mesmo. Vamos revisitar o nosso planejamento estratégico? Vamos enxergar lá de fato qual é a nossa missão, qual é a nossa visão de futuro, quais são os nossos valores, os nossos propósitos. Tendo isso sempre alinhado, e é fundamental que a gente saiba, como empreendedor, aonde nós queremos chegar, para que a gente possa construir e lapidar ainda mais a nossa estrutura. Pessoas fazem parte desse componente fundamental dentro dos nossos negócios. Uma empresa, ela não se faz apenas pela estrutura física, pelos equipamentos, pela tecnologia, pelos softwares, pelos aplicativos. Ela é feita fundamentalmente de pessoas, né? Principalmente se você é empreendedor, se você é empreendedora, está no segmento dos serviços. As pessoas, sim, são capitais importantíssimos dentro de qualquer estrutura, de qualquer organização. Evidentemente que em alguns momentos, né, que a gente olha do mercado, né, e geralmente, eu vou aqui até puxar uma coisa que na área comercial é sempre muito comum, né? Quando você tem a proximidade do final do ano, Uhum. existe as famosas contratações temporárias, né? Sim, Dentro daquilo que se tem como perspectiva as vendas do Natal, né? sim. Que é a principal data comercial que nós temos principalmente no Brasil.
mas eu diria que hoje ela já começa um mês antes, né? Com a famosa Black Friday, né? Agora temos. Trazida aí esse conceito, né, da cultura comercial, sobretudo norte-americana, né, de sempre buscar na última semana ali, acompanhando um pouco o Dia de Ação de Graças, né, nos Estados Unidos, essa questão de você fazer a compra de um presente, de presentear um amigo, um familiar, né, e obviamente para nós aqui já fazendo esse arco já com as compras de Natal. No caso aqui associado à legislação trabalhista, nós temos aí a primeira parcela do 13º sendo colocada ali no final do mês de novembro para a massa trabalhadora. E depois nós temos, evidentemente, a segunda parcela ali sendo paga até o dia 20 de dezembro. Então, veja, esse é um momento propício para um pouco dessa terceirização, né? Desse atendimento ao cliente. Você vivenciou isso, né? Sim, era isso mesmo, temporários. Eu não estava nem me lembrando desse nome, eu lembrava do contratado, do terceirizado, mas o termo era esse mesmo que nós usávamos, temporários. Então, nesse momento que éramos contratados por outra empresa, falavam pra gente, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, de modo bem simples até, então mostra aquela empresa que me contratou para prestar o serviço, olhando com os meus olhos de hoje, poxa, ela não foi tão adequada no modo da contratação, a gente não teve, nós, as meninas contratadas, não tivemos treinamento, não tivemos nenhuma capacitação, foi uma coisa muito de primeiro emprego mesmo, então... revisitando essas memórias para o nosso programa, fui me questionando, olha, precisaria mudar? Será que melhorou essa empresa? Inclusive, busquei sites vendo como estão as empresas que fazem esse tipo de contratação hoje em dia e vi que tem coisas muito legais, porque precisa, se eu estou contratando um serviço, se eu estou contratando uma empresa para prestar um serviço terceirizado, eu preciso daquela mão de obra qualificada. Então, eu revisitando, como eu falei, eu vi uma coisa muito amadora, porém funcionou muito bem, que foi dali que foi a minha época. E dali que foi a minha carreira mesmo, na área comercial. Muito bom, e eu vou dar uma dica aqui rapidinho para você, empreendedora, que eventualmente atue na terceirização de serviço. Acho que tem um grande pulo do gato. É entender o que seu cliente faz. Entender como ele enxerga aquela atividade que você vai terceirizar. Então, se você aplica, né, terceiriza a mão de obra, muito comum a gente ver portarias, serviços, controle de acesso, né, as facilities, né, como a gente costuma dizer no mercado, são objetos de terceirização. Por quê? Porque não fazem parte do core business da grande maioria dos negócios, mas são fundamentais para que você possa manter uma qualidade do ambiente, a limpeza desse ambiente, a segurança desse ambiente, né? Você imaginar ali o controle de acesso, que isso cria, né, toda uma estrutura que dá mais tranquilidade para as pessoas que estão ali na sua atividade diária, porque existe um controle, existe uma vigilância. Então, se você, né, tem um empreendimento nessa área, procure entender também o que aquela empresa que você está prestando serviço. Eu vou alocar ali um auxiliar de serviços gerais, eu vou alocar ali um serviço de vigilância, eu vou alocar ali também a gente um vê valet, bastante. enfim, bem lembrado por você, Aline. Mas o que de fato ela faz? Para que a gente possa, dentro do hall, né, daquele pessoal que a gente qualifica, possamos identificar aquele que tem mais aderência àquele tipo de negócio que vai ser desenvolvido. Mas alguém diria, mas cuidar do chão de uma sala não é igual em qualquer lugar? Não, não é. Não é começar porque cada lugar tem a sua característica e cada lugar tem o seu propósito. Se eu dissesse a você, empreendedor, limpar a sala de uma UTI, do chão de uma UTI, é a mesma coisa que limpar a sala de visita da minha casa? Com absoluta convicção, não. Então, tomar esse cuidado, não só do conhecimento técnico, mas que a gente possa, na hora de ofertar essa mão de obra qualificada, experimentada, também possa auxiliar a entender o universo a qual ele vai estar pertencendo, ainda que temporariamente ou na figura de uma terceirização. Então, eu queria aqui fazer um bate-papo contigo, Aline,
dois toques, né? Certo. A gente olha assim o funcionário contratado e olha um terceirizado. Uhum. Então, vínculo do funcionário com a empresa versus atividades secundárias em destaque voltadas para a prestação de serviço. Quando eu contrato realmente pela CLT, meu colaborador, meu funcionário, é essa palavra mesmo, gera esse vínculo. Eu sou responsável por eles, pelos encargos, pelo treinamento, tudo que acontece na empresa com ele. O que não acontece tanto na terceirização, que são voltadas mais para atividades secundárias, como você estava falando, serviços de limpeza, manutenção, TI, valetes. Então, essas atividades que não são o foco principal da empresa são as mais procuradas. Controle de acesso. Então, são prestações de serviços que muitas vezes não precisam estar no na nossa folha de despesas. Vai gerar despesa, claro, mas não com aquela burocracia que nós temos do nosso funcionário contratado. Porém, para algumas empresas eu preciso ter esses funcionários diariamente aos meus cuidados com o meu treinamento. Então, é importante sempre citar isso, né? O fato de terceirizar não significa dizer que quem está colocando ali a mão de obra não tem que tomar os seus cuidados, além, obviamente, de ter a responsabilidade do vínculo empregatício da sua empresa que presta serviço de terceirização. Então é importante isso. Fazendo a comparação, funcionário contratado, vínculos de longo prazo, o terceirizado, profissionais qualificados ao seu redor sempre que necessário. Aí são duas pontas. No meu vínculo a longo prazo, eu tenho um profissional, o meu funcionário, que tem uma chance de carreira. Então, pode ser que ele encontre dentro da minha empresa outros locais de destaque para ele, ele cresça profissionalmente. Enquanto numa empresa contratada, que eu terceirizo, é rotativo. Agora eu preciso, agora eu quero outro. Eu não vou ter essa preocupação de elaborar plano de carreira, de ter treinamento de liderança. Então, são dois pontos, são opostos eles. Mas não significa dizer que você que nos acompanha no canal do TBA, que trabalha numa empresa terceirizada, não possa, na medida que você desempenha muito bem a sua atividade, chamar a atenção de quem você está trabalhando. E aí poder ser convidado a fazer parte do time dessa empresa a qual você hoje está prestando serviço via uma empresa terceirizada. Então faça sempre muito bem feito. Procure ter ali o cuidado, o zelo, o compromisso, porque é isso que vai fazer a diferença de você enquanto profissional. Hoje você está terceirizado. Amanhã você pode ser efetivado. E aí, como já bem lembrou a nossa convidada Aline, já tem um pouco de experiência nisso, de vivenciar os dois lados da mesma moeda. Outro ponto importante aqui, alinhamento à cultura da empresa versus perda da identidade cultural da empresa, Aline. Novamente, são duas pontas. Temos esses dois lados muito importantes. Quando o meu funcionário ele é CLT, eu consigo manter esse alinhamento, ele conhece a minha missão, visão, valores, ele tem o treinamento inicial, ele tem treinamento de reciclagem, ele sabe o que está acontecendo, eventualmente ele conhece os outros setores também, enquanto o funcionário terceirizado, ele não tem noção, muitas vezes, do que é a companhia, qual é o coração, né, a espinha dorsal. Então, ele vai simplesmente para executar um trabalho a qual foi contratado. Ponto. Né? Nada além disso. Vou trazer um exemplo, outro pessoal e muito pontual. Já fiz uma contratação de uma empresa que presta serviço para limpar a casa. Então, você assina o contrato, você pontua o que você precisa para limpar. Vai chegar às 8, vai embora às 17 horas, vai fazer a limpeza, vai fazer isso. O que não está, não vai passar roupa, não vai lavar a louça, não vai. Então, eu não podia contar com ela para isso. Ela vai para fazer e ponto. Não há, o que a gente às vezes faz, não é explorar o funcionário, não é isso. Mas o que a gente às vezes engloba algumas outras atividades para a função. E talvez uma oportunidade de desenvolvimento também, né? Como você me lembrou, não é explorar, mas de repente uma oportunidade ali, a gente acaba enxergando aí um talento para ocupar outras posições dentro da nossa empresa quando o funcionário faz parte do nosso quadro de colaboradores.
Outro aspecto importante, mais segurança nas contratações quando a gente tem um funcionário contratado versus processos seletivos mais curtos e redução de custos. Bom, quando nós estamos contratando, eu sei quem eu quero, fazemos uma triagem, tem todo aquele tempo que dedicamos a escolher o funcionário, conversar, dinâmicas, tudo isso que envolve uma contratação. No funcionário terceirizado, tudo isso é feito pela empresa, né? Eu recebo o funcionário pronto ali para mim. Então, eu não vou ter essa preparação, essa capacitação. E quando a gente fala de redução de custos, na verdade, não é tanto em custos, mas é o tempo e a burocratização. Eu desburocratizo o meu contrato com essa pessoa. Tudo isso fica a cargo da empresa que eu vou contratar. E espera-se que o profissional que ali esteja alocado para prestar serviço para a gente tenha condições, esteja alinhado, porque a gente também já contratou, a gente já teve oportunidade de atuar também com a contratação de terceirizados. A gente sempre teve uma preocupação ali, de, ao chegar no primeiro dia, fazer uma conversa ali, fazer com que a pessoa entendesse a importância que ela tinha, mesmo que fosse para varrer o chão, para ser a nossa auxiliar de serviços gerais, mas para ela compreender que o que ela faz ali é tão importante quanto alguém que está sentado atrás de uma mesa tomando a decisão. Porque não tem nada mais chato que você entrar num lugar e você olha um lugar que não está conservado, que não está limpo, que não está aciado. Isso tudo começa a criar uma imagem que não é talvez tão positiva assim. Então, e como acontece, né? Por vezes, a chamada economia besta, né? Você acha que não ter uma pessoa ali para te auxiliar, né, numa limpeza, numa manutenção, por exemplo, preventiva, vai fazer com que você economize, quando na verdade você vai ter um prejuízo ainda maior na sequência da sua atividade. Verdade. Mão de obra altamente especializada de maneira fixa no negócio versus uma mão de obra também especializada. Isso é bem interessante. Porque nos dois lados mesmo contratando, eu vou querer especializar, capacitar, treinar, deixar com a minha cara, com o que eu quero para a minha empresa, o meu funcionário, e vou também receber da empresa terceirizada uma mão de obra especializada, porque a empresa vai me oferecer um serviço de segurança que você precisa, não vai colocar uma pessoa inexperiente, virá uma pessoa capacitada para isso. Sim, mesmo porque nesse item especial que você está levantando, existe toda uma legislação que envolve a questão da vigilância. Se aquele que vai fazer a segurança é uma segurança armada, tem um outro procedimento. Então, seja na questão do funcionário próprio ou de uma empresa terceirizada que promove a terceirização, por exemplo, da vigilância ou da segurança, inclusive armada, o respeito à legislação tem que ser o mesmo. E a gente espera que aquele profissional que esteja ali sendo alocado dentro da nossa empresa, da nossa estrutura, da nossa organização, tenha o equilíbrio, tenha a capacidade de se comunicar, porque, por vezes, é a pessoa que tem o primeiro contato com o cliente, alguém que está pedindo uma informação. Você e todos nós aqui, eventualmente, acabamos nos apoiando aí nos seguranças, nos vigilantes, para a gente poder ter a orientação. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Fiz também parte da hotelaria, um período da minha vida, e o valet, ele era um serviço terceirizado, mas todos nós observávamos o cuidado que o motorista, o chefe dos motoristas, tinha em saber quantos hóspedes teriam para o dia. Tudo bem, estou falando aqui de um hotel de grande porte, de uma rede hoteleira, mas esse olhar que ele já tinha, quantas pessoas ele precisaria chamar para fazer esse atendimento, para não deixar que o hóspede esperasse, tanto na chegada quanto na sua saída. Então, a pessoa que tem esse olhar, por mais que a empresa não tenha essa vontade de ter realmente um serviço de estacionamento próprio, vai ser na própria empresa dela, onde ela faz parte terceirizada, ela vai crescer também. Não precisa apenas crescer na empresa onde ela presta o serviço, se ela tem esse olhar e ela tem chances de crescer na empresa dela.
Não tenha dúvida. Entrega maior aproveitamento do tempo, no caso de um funcionário contratado, versus empresas com sazonalidade forte. Os terceirizados absorvem a demanda sem gerar ociosidade. O que quer dizer que o que que meu funcionário ele faz além daquilo que está dentro do trabalho. Eu preciso um restaurante, por exemplo. Nós não apenas servimos os pratos, existem todo um trabalho. Porém, existem momentos onde eu vou precisar aumentar o meu quadro de funcionários, porque eu estou em uma data comemorativa especial. Páscoa, por exemplo, né? Quem trabalha preparando os ovos, muitas vezes pode fazer uma contratação para aquele período. Ela pode vender chocolate o ano inteiro, mas para aquele período da Páscoa Precisa de um reforço. exista uma nova contratação. Então, são esses olhares que precisa ter a empresa, por isso as duas perguntas iniciais, qual é o objetivo da minha contratação? Porque muitas vezes o empreendedor, muitas vezes não, o foco do empreendedor é fazer negócios, é estar de olho na gestão da empresa dele. Sem dúvida. Colaboradores internos ajudam a descentralizar funções versus aliviar as rotinas repetitivas. Então, às vezes a gente tem dentro da nossa empresa momentos em que eu vou conseguir, com o meu quadro de funcionários, dar conta de tudo. Enquanto com a empresa terceirizada, eu posso usar esses funcionários em outros cargos, eu posso promovê-los. E aí, essas funções mais repetitivas, eu contrato na operação. Às vezes eu não preciso ter uma recepcionista, levar para um outro exemplo, um salão de beleza, que muitas vezes tem a moça que atende e tudo mais. Muitas vezes ela pode ser um serviço terceirizado. Não, entendo. Isso aí, por quê? Porque o core business é o corte e a maquiagem. Sim. Né? Investimento em treinamentos versus empresa terceirizada responsável pela capacitação. É um pouco do que a gente já falou. Quando falamos da própria empresa, ela é responsável por isso e ela pode deixar com o visual dela. Se ela contrata a empresa tem essa função. E olha, atenção agora, empreendedora, atenção agora, você, empreendedora. Cuidados que nós devemos ter para não errar na terceirização. Então vamos lá, Aline. Preze pela qualidade. Quando procuramos uma empresa, vamos lá, decidimos terceirizar. Qual empresa eu vou procurar? A mais barata? Geralmente, a mais barata, ela também não paga muito bem os seus funcionários. Talvez ela não capacite. Então, essa qualidade, a qualidade é nesse sentido. Às vezes o barato acaba saindo caro. Procure referências, procure alguém que te auxilie, uma empresa de consultoria, para tomar a melhor decisão. Faça um contrato. Sempre. No papel tudo, né? Detalhado, explicado, fundamental. Qual é a função, o que faz, o que não faz. Assim como eu dei o meu exemplo, faça a mesma coisa. Fique de olho na recontratação. Por causa das leis, né? As leis agora, elas atualizaram um pouquinho, você já consegue ter terceirizados em todos os setores de uma empresa. Então, é bom verificar quando acaba o contrato, quanto tempo depois eu posso recontratar. São detalhes que a gente precisa estar atentos. Supervisione e fiscalize o serviço, né? Sempre, porque eu não vou deixar também à toa, ali nadando. Já desde o início vou dizer como eu quero e vou ver se aquilo está sendo correspondido. Caramba, o café nem esfriou, né, empreendedor? Não deu nem tempo de dar aquele segundo golinho, porque o tempo voou. Quando o assunto é cativante, o profissional que está aqui conosco, tomando esse café gostoso também, tem uma capacidade de compartilhar conhecimento, é muito bacana. Aline, queria te agradecer muito a participação sua no episódio do canal da NTBA. Muito obrigada, Alexandre. É sempre um prazer estar aqui. Espero voltar mais. Com certeza você já tem intimação debaixo da sua porta sempre. Um oferecimento da construtora Miramar. Para você, empreendedor, fique atento aos novos lançamentos, aos empreendimentos da construtora Miramar, que seguramente tem aquele cantinho gostoso para você viver em paz, em tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento, então, aos lançamentos e aos empreendimentos da construtora Miramar. Com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a trilha, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional do seu lado.
e também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para você realizar bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. Ofereceram o canal da NTBA para você. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!